Bom, vamos fazer a nossa prece para passarmos para Valéria, para ela falar sobre a prece. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que possamos aproveitar os ensinamentos da noite, procurando levá-los para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gostei do boa noite, tá forte, apesar do frio, né? Tá forte. Bom, vamos começar, né, a nossa conversa de hoje. Eu já vou deixar ali. Agora tá meio clarinho, mas no final a gente vai apagar aqui, vai ficar melhor. Só para a gente começar a ficar ali, para a gente olhar uma foto recente que foi tirada agora no Observatório do Chile, do universo, né? Só uma coisinha ali para a gente, começando a nossa conversa hoje, depois a gente fala mais um pouquinho mais no final, né? Pensei nisso, né? Falar da prece, que é tão importante porque a gente fala sempre, até, né, com certa recorrência na casa espírita, sobre a prece, sobre essa conexão que a gente tem, né? Aqui eu coloquei a prece, o tema, né? Conexão com Deus, mas não só com Deus, né? A gente conversa e a gente se sintoniza, a gente tem essa relação íntima, né? Com o nosso anjo da guarda, né? Com os amigos espirituais, com Jesus, com quem a gente, né, quiser ir fazer prece para outras pessoas que a gente sabe. Então a gente pode usar esse recurso aí maravilhoso que é a prece, que é essa conexão que a gente pode estabelecer com qualquer pessoa, né? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos aí todos conectados, todos interligados, né? Somos todos aí uma criação divina, todos fomos criados, toda essa beleza que a gente vê, tudo, né? É a obra divina e nós fazemos parte aí dessa engrenagem, né? Somos uma parte aí importante, porque somos seres aí que pensamos, que já podemos ter, né, inteligência para ir além da nossa casa, do nosso planetinha, do nosso pontinho azul, e a gente se depara com, né, essas imagens aí que a ciência vem trazendo ultimamente e a gente fica maravilhado, né? E a gente também começa a entender que tudo que é obra de Deus tem um objetivo, né? Ele não criou isso aí só para a gente se maravilhar ou para a gente olhar, né? Admirar. Tudo que ele cria tem um objetivo, né? Tudo que ele cria tem um propósito no bem, tem um propósito de perfeição, né? E a prece é esse meio que a gente tem aí ao nosso alcance, independente de hora, independente de lugar, independente de palavras, né? A gente vai ver aqui que o importante quando a gente ora é o sentimento verdadeiro, né? É a humildade que a gente tem que ter no momento que a gente está numa aflição, que a gente está numa dúvida, né? E quantas vezes, meus queridos, né? Nós ainda estamos muito no comecinho, né, da nossa caminhada evolutiva. Nós ainda somos espíritos classificados aí, que os espíritos nos trazem, espíritos imperfeitos, né? Porque a gente ainda é muito movido pelo instinto, a gente ainda tem paixões que são muito exacerbadas, né? O egoísmo, o orgulho, todas essas paixões que têm o seu objetivo, mas que a gente tem que trabalhar, e é essa tarefa, a nossa tarefa ao, né, deixar o plano espiritual e vir, né, assumir aqui, sofrer essa influência da matéria, passar por esse aprendizado aí que a gente passa. Então a gente vai começar aqui vendo algumas questões no Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre a lei de adoração, né? É a questão 649 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Eles respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações,
pensai sempre que um Senhor vos observa, né? Em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. A adoração exterior é útil? 653A. Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem, né? Por isso que os Espíritos nos falam da prece. Não necessita de estar num lugar, porque a gente tem esse costume, né, da prece, da oração, de ser em determinados momentos. A gente ora quando está na casa espírita, né? Mas a gente não tem o hábito de orar e de ter essa conexão com o superior, seja em qualquer momento da nossa vida. No momento do nosso trabalho, em que a gente está ali diante de um problema, de uma situação que a gente não sabe, vamos entrar em silêncio, mentalmente, só ali com o nosso anjo de guarda, pedir ajuda, pedir uma intuição. No nosso ambiente familiar, quando a gente percebe, né, aqueles dias em que está mais movimentado, em que a gente sente que um dos nossos entes queridos ele não está bem, né? E a gente, nossa, como que eu posso ajudar? Se recolha, fique em silêncio, esteja em prece, pegue o evangelho se for necessário. No final do evangelho a gente tem uma coletânea de preces maravilhosa que ajuda, né, a nortear o nosso pensamento. Então vai fazer uma caminhada, esteja em prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Não é viver uma vida contemplativa, não, mas é ter essa conexão, é fazer dessa prece e desse contato íntimo, né, com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade, uma coisa corriqueira e usual na nossa vida. Não dependendo só da hora que a gente está no centro, né, mas ter esse hábito aí, porque é importante, como eles dizem aqui, é importante orar com o coração, com o sentimento, né? Quantas vezes a gente faz oração ou a gente vê pessoas aí fazendo oração, mas de uma forma maquinal, que não envolvem nenhum sentimento. Por isso que não importa a quantidade de palavras, às vezes um obrigada de coração, de verdade, já é uma prece grandiosa, né? Para a gente estabelecer aí esse contato. Então orar aí, se recolher. Na 658 está lá a pergunta, ó, a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podeis ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A prece torna o homem melhor? Olha que pergunta interessante de Kardec, né? A prece torna o homem melhor? Sim, os espíritos respondem, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade, né? Então olha que interessante, quando ela é feita com fervor e confiança, né? Ela nos torna mais forte contra as tentações do mal, né? E aí Deus envia os bons espíritos para nos ajudarem. Foi como eu disse, nós ainda somos espíritos imperfeitos, que temos muito trabalho a fazer, né? Em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, né? A gente tem muito trabalho realmente a fazer. E a nossa caminhada ela é longa. E agora, nesse momento, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, que, segundo a classificação dos espíritos, é um planeta inferior, é um planeta ainda onde o mal prevalece e aonde a gente se depara, infelizmente, ainda
com todas as coisas, né, que nos chocam, que nos entristecem, né, com muitas situações de miséria, de fome, de guerras. Né? A gente fala, às vezes, de Primeira, Segunda Guerra Mundial, né, com uma certa distância, mas a gente esquece que estão acontecendo várias guerras e a gente vê ainda seres humanos tratando seres humanos daquela forma. Por quê? Porque ainda é um planeta onde isso existe. Porque nós ainda somos inferiores, nós somos muito orgulhosos. Nós ainda queremos ter razão, nós ainda queremos ter controle sobre as situações. Nós ainda temos dificuldade em compreender, né, Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Deus infinitamente justo, bom, que é Pai de todos, que é igual para todos, que não tem privilégios na sua criação. E aí a gente se depara ainda com isso. Então é claro que nós vamos sofrer ainda muitas influências negativas. Vamos sofrer influências por causa da lei da sintonia. Porque se nós vibramos no bem, nós vamos ser ajudados no bem. Agora, se nós ainda desejamos o mal, se nós ainda temos que trabalhar essas paixões, nós também vamos sofrer influências. Nós vamos atrair semelhantes. Semelhante atrai o semelhante. Então é importante, né, a vigilância, é importante a gente entender essa questão dos nossos pensamentos, da nossa responsabilidade, né, a fazer um julgamento, a emitir um pensamento, porque outros pensamentos semelhantes vão se somar. E às vezes de uma desavença pequena, de uma irritação breve, a gente vai, como a Sueli traz sempre aqui, aquela escadinha, né, da irritação, do aborrecimento, e a gente vai subindo aquela, né, aquela escadinha ali que a Sueli traz, que essa influência espiritual ela só vai aumentando. E se ela for negativa, nós vamos sofrer essas influências. Então é naqueles momentos em que a gente sabe da nossa dificuldade, a gente sabe o que nos tira do sério, que situações vão provocar em nós reações negativas, que a gente precisa estar vigilante, precisa estar atento. E fazer o quê? Faz uma prece. Meu anjo de guarda, me ajude. Faça com que eu conduza esse pensamento de outra forma, porque senão a gente se deixa levar, né? E nós estamos aí num mundo conturbado, com muitos problemas, com muitas pessoas. Nós estamos, às vezes, em muitos momentos da nossa vida reativos. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, até numa palavra, né? A gente vê tanta violência aí dentro, às vezes, da nossa casa, no trânsito, né? Uma impaciência generalizada. E é muito fácil, como a gente ainda é muito mais impaciente do que paciente, a gente se envolver nessa frequência, nessas energias negativas, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E a prece é um recurso maravilhoso. Porque nesse momento a gente interrompe, às vezes, de falar alguma coisa que não deveria, de agir por impulso, um momento que a gente sabe que não é bom. Porque às vezes já é uma situação difícil e às vezes a gente chega ali e bota mais lenha na fogueira, né? Às vezes com o pensamento a gente já chega com uma energia, então vamos tentar neutralizar aquilo e usar a prece o tempo todo mesmo, como esse recurso importante, ou naqueles momentos que a gente não está bem, que a gente se aborrece, que a gente se estressa, que a gente se irrita. Isso é comum, meus queridos, isso é normal na nossa vida, no dia a dia, nas nossas relações. Quer mais desafio do que se relacionar? Né? Os relacionamentos dentro da nossa casa, no nosso ambiente da sociedade, de trabalho, né? Coordenar ali, respeitar a opinião do próximo. A gente tem essas dificuldades ainda, né? Porque a gente deixa muitas vezes que o nosso orgulho e que o nosso egoísmo fale mais alto. E a gente sempre quer ter razão, a gente tem dificuldade de escutar o outro, né? A gente às vezes fala muito, mas tem pouca escutatória, né? Enquanto o outro está falando, a gente já está ali pensando numa resposta, e às vezes o outro não quer resposta. O outro só quer desabafar, o outro só precisa falar. Né? Ou como fala o Rogério, que eu acho genial quando ele fala isso, que ele chega em casa, fica ali 10, 15 minutos no carro, né, Rogério? Fica ali, sabe, respirando, para não chegar em casa, às vezes, com aquela energia da rua, do trabalho, do agito, né?
E é difícil muitas vezes, porque às vezes a gente não pode, sei lá, estourar ou ter falar as coisas que a gente quer no nosso trabalho, mas quando a gente chega em casa, a gente, né, tá ali, então a gente acha às vezes que as pessoas que estão ali têm que aguentar tudo. E às vezes a gente tem que se policiar com isso também, sabe? Fazer aquela expressa, inspira, respira e não pira, né? Isso tem um quadrinho lá no consultório da Márcia, eu adoro essa frase, né? Inspira, respira e não pira. A gente precisa também, às vezes, né, dar uma oxigenada na nossa mente, no nosso cérebro, para a gente agir com mais calma, né? Saber, às vezes, o modo como a gente está falando, o tom de voz, essas coisas todas a gente tem que observar. E isso faz diferença nas nossas relações, né? Porque problemas todos nós temos. Então, como a gente viu aqui, a importância da prece, né? Dessa confiança aí. E aí, eu trouxe aqui um texto que eu achei muito interessante, eu lembrei desse texto aqui. E como a gente está falando da prece, dessa conexão que a gente tem que ter com Deus, eu lembrei, eu acho que foi a Sueli que falou, leu esse texto aqui, tem bastante tempo, e eu me lembrei, falei, eu vou levar porque é um texto muito legal, e eu acho que pode nos ensinar muito dessa relação que a gente tem que ter com Deus, que às vezes a gente fica muito condicionado, né? A compreender Deus, a gente fica engessado, né? A gente se sente muito distante, porque quando a gente fala de Deus, do infinito, né, das suas perfeições, do infinito ali do seu amor, do quanto ele é misericordioso, e a gente olha pra gente, é uma distância tão grande, né? E às vezes a gente se sente tão pequeno, tão indigno, né, de fazer às vezes até uma oração. Eu não vou orar para Deus, quem sou eu, né, para orar para Deus, para falar, né? E aí, tá lá, ó, Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que interessa em premiar ou castigar os homens. E aí vem o texto aqui, o Deus de Spinoza. Essas palavras são de Baruch Spinoza, filósofo holandês que viveu em pleno século XVII. Esse texto foi chamado de Deus segundo Spinoza, ou Deus falando com você. Vamos lá. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. Não são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queirais para ti.
A única coisa que te peço é que preste atenção à tua vida, que o teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando toma banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que estou, dentro de ti. Olha que espetáculo de texto. Quando eu li, eu me lembrei disso, mas eu não tinha lido de novo para ver a beleza que é isso aqui, né? Não é fora, é dentro. Deus sabiamente já escreveu as leis da consciência em nós. Está gravada as leis, né? As leis naturais, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. O que nós estamos fazendo como espíritos imortais que somos é evoluir, é aprender sobre essas leis, é colocar essas leis em prática. E a maior delas é a lei do amor. A gente não pode amar Deus sem amar o nosso semelhante, porque ele também foi criado por Deus. A gente não pode amar, né? Não pode deixar de amar a natureza, tudo que nós temos que nos auxilia na nossa estada aqui. Tudo é obra divina. Então nós temos que aprender a amar, né? E amar é isso aqui, é viver, não viver fechado, né? Porque às vezes a gente acha que ser religioso, que está frequentando algum lugar, é ser triste, é ser carrancudo, é não sorrir, é não se divertir. Não é isso, né? E esse texto é maravilhoso porque nos liberta de tantas coisas, de tantas crenças, de tantos condicionamentos que fazem às vezes a gente se sentir indigno de orar, indigno de pedir ajuda, né? É claro, meus queridos, que Deus não derroga as suas leis. Quando nós encarnamos, quando nós viemos para cá, nós temos um planejamento reencarnatório. Nós temos compromissos que nós assumimos conosco, em primeiro lugar, com o nosso semelhante, com Deus, para a gente vir aqui se ajustar. Mas não precisa a gente ficar carregado, né, com essa culpa, com esse sentimento, não, eu não posso fazer isso. Não, nós estamos no mundo. Saibamos viver no mundo com alegria, amando a tudo e a todos, porque tudo foi criado por Deus para isso. Para que a gente aprenda, né? Então a gente vem com esses projetos para a gente evoluir, para a gente crescer, né, em inteligência, para a gente crescer em moralidade. E também não é para a gente se desesperar, porque muitas vezes a gente estuda, principalmente, né, em alguns momentos que a gente passa, que a gente estuda a doutrina espírita, às vezes tem hora que a gente fica desanimado e desesperado. Tem hora, gente, eu estou tão longe ainda, eu estudo tanto, mas eu ainda tenho tanta dificuldade de colocar, né, esses ensinamentos em prática. Mas é pouco a pouco, meus queridos. Nós estamos num processo evolutivo, né? Nós vamos caminhando pouco a pouco, estamos evoluindo aqui, né? Vamos evoluir no plano espiritual, vamos retornar à Terra, vamos voltar aí, ó. Como a gente vai ver, não vai faltar lugar, né, para a gente evoluir. São as moradas da casa do Pai, né? São os planetas apropriados ao nosso desenvolvimento, onde nós vamos estar ali. Se hoje nós estamos sofrendo, são consequências das nossas atitudes, do mau uso do livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade, né? A gente leu aqui. Ele deu o livre-arbítrio, então ele sabe que nós não vamos fazer tudo certo de uma única vez. Até porque o mal que nós sofremos ou que nós ainda provocamos faz parte da nossa ignorância, faz parte da falta de conhecimento, do mau uso que a gente ainda faz do nosso livre-arbítrio.
porque a gente ainda é imperfeito. Mas à medida que a gente for evoluindo, nós vamos escolhendo melhor e, consequentemente, vamos sofrendo menos, vamos fazer os outros também sofrer, né? E a gente vai aí, por isso que é importante, como eu disse, tão desafiadora a convivência, mas é exatamente a convivência com o nosso semelhante que nos ajuda a evoluir. Porque é através dele, da lei de sociedade, que nós temos que conviver uns com os outros, que nós precisamos uns dos outros, né? E às vezes a gente acha na nossa arrogância e no nosso orgulho que a gente não precisa de nada nem de ninguém. Bobagem! É a lei de sociedade que nós estamos submetidos a ela. O que um não faz, o outro faz. Então é uma grande engrenagem, né? Cada componente ali que somos nós, no nosso desenvolvimento, é importante, né? Então eu achei esse texto aqui maravilhoso, porque às vezes a gente fica querendo, né, mostrar que tem muita fé, que tem muita confiança e bate no peito, mas lá dentro, na nossa essência, na nossa intimidade com ele, não esqueçamos, queridos, que eles nos observam. Que Deus, Jesus, os Espíritos, né, o nosso anjo de guarda, todos eles nos observam. E que muitas vezes nós sofremos, às vezes, influências espirituais, a gente procura uma casa espírita ou qualquer outro lugar, né, sofrendo aí essa influência, nos casos de obsessão que a gente vê. E aí a gente esclarece as pessoas que, às vezes, aquela forma como nós pensamos, como nós agimos no nosso dia a dia, né, o que nós falamos, tudo aquilo que está em nossos pensamentos e que está na nossa vibração, atrai o semelhante. Né, a gente vai, às vezes, as pessoas vêm em busca de ajuda, mas a gente precisa se ajudar primeiro. Né? E é o que a gente menos faz, né? É ajuda-te e o céu te ajudará. A gente busca o fora e está tudo aqui dentro. Né? Nós temos imperfeições? Temos, mas temos também muitas possibilidades. A gente veio aqui para trabalhar isso. Ninguém está aqui para ser punido ou castigado, não. A gente viu claramente nesse texto aqui. Né? É para isso, é para a gente viver, é para a gente aprender que a gente vai, né, passando por essa terra, passando por essa escola abençoada. E aí, nós vamos lá, falando de prece, vamos falar sobre uma prece que é importante, que a gente conhece, né? Que é a oração dominical que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e é uma oração que todo mundo conhece, mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, até por ser simples, eles vêm desenvolvendo essa oração que a gente às vezes repete de forma maquinal, mas sem entender e sem se atentar para os detalhes, né? Não vai dar para a gente, claro, por causa do tempo, ler ela na íntegra, mas quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo pode ir lá na coletânea de preces espíritas que eu falei aqui no final, né? No capítulo 28, tá lá, a coletânea de preces espíritas, e começa com essa prece, né? Que é a prece do Pai Nosso. Então a gente vai falar aqui rapidamente de alguns trechinhos, para a gente refletindo isso já vai nos ajudar a entender melhor. Mas fica aí o convite, né, para que todos estudem aí na íntegra. Eles nos falam aqui: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são menos adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Então, não é prece de qualquer maneira, né? Como às vezes a gente aprende aí, né? Não faz não sei quantas preces, ou ora, né? Ou às vezes a gente vem no centro, a pessoa, ora por mim, né? Bota meu nome lá no caderno. E a gente tem que entender o quanto é isso importante. Por exemplo, falei do caderno, né? Que às vezes a gente tem o nosso caderno de preces aqui, que fica aqui na sala de passe, e às vezes a gente coloca o nome de uma pessoa ali, né? A gente coloca o nome ali de uma pessoa, porque a gente sabe que a pessoa está precisando de ajuda. Mas é importante a gente entender o que significa botar o nome ali. Porque desde o momento que alguém nos pede ajuda, que a gente coloca o nome ali, que a gente bota a intenção ali para aquela pessoa ser ajudada, a gente anota ali.
Mas a gente, nesse momento, a gente se conecta com essa pessoa, né, que nos pediu ajuda. Então, na hora que a gente estiver aqui tomando um passe, quando a gente fala lá, né, para que essas preces cheguem àquele que precisa, lá ao longe, não importa onde ele esteja, se esteja encarnado ou desencarnado, ele vai receber essa ajuda. Se conectar, pensar nessa pessoa. Ou a gente pede também que na quarta-feira, que é o dia da nossa reunião mediúnica, para que as pessoas que coloquem o nome estejam em oração por volta das 20 horas, que é a hora que a gente começa ali a parte prática da nossa reunião, depois de ler da leitura do Evangelho. Se conectem, pare nesse momento, pense nessa sala, leia uma página do Evangelho, porque isso cria uma ponte, isso cria uma conexão com esses espíritos que precisam de ajuda. Porque muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa e às vezes a gente não sabe como. Como a gente pode ajudar? A prece, meus queridos, é uma ferramenta maravilhosa. Porque às vezes a gente não pode fazer alguma coisa de material por aquela pessoa que não está mais nem encarnada ou que mora longe, que a gente sabe, né, que é o nosso querido. Não importa. Para a espiritualidade, para os pensamentos, não há distância, não há barreira. Então a gente consegue transmitir e fazer aí, né, uma ponte fluídica, o envolvimento ali daquela pessoa. E muitas vezes vem um espírito que está ali precisando de ajuda e se comunica. Ou na terça-feira, é muito interessante que a Ângela falou do nosso estudo na terça-feira, que a gente faz na terça-feira. E não se assustem, porque às vezes os espíritos se assustam quando a gente fala isso, né, Rogério? Que tem um monte de desencarnado aqui, ocupando os espaços, né? E é verdade. Nós estamos ali estudando e, lógico, tem muitos espíritos que acompanham o nosso estudo, que se interessam por isso. E não é incomum a gente estar aqui tratando de um assunto na terça-feira, né? A gente começa a conversar ali dentro do livro dos espíritos ou um outro assunto. E às vezes na quarta-feira vem um espírito na nossa reunião mediúnica e fala isso. Ah, eu estava lá ontem, eu estava no estudo. Ou um tema que a gente estuda aqui, o espírito lá traz o tema. Aí a gente vai vendo as conexões que vão existindo, né? Porque a gente acha que é simplesmente vir ao centro. Não, mas é muito mais do que vir aqui. Nós estamos aqui, nós recebemos o auxílio, né? Nós chegamos aqui, estamos nessa atmosfera protegida, nessa atmosfera do bem, onde bons fluidos estão aí sendo gerados, né? E a gente precisa entender isso, né? Por que a gente vem ao centro? Por que a gente deixou hoje a nossa casa nesse dia frio e veio para cá? Então a gente precisa refletir sobre essas coisas, sobre o passe que a gente recebe, né? Porque é uma doação fluídica. Os espíritos, nosso anjo da guarda, aproveita aquele momento em que a gente está recebendo o passe para nos ajudar. A água fluidificada, que cada um vai tomar aqui no final um copinho, aquilo ali está fluidificado, aquilo ali está, né, magnetizado ali pelos médiuns, pela espiritualidade. Não é um copinho só de água, não, ali tem um bálsamo, ali tem um medicamento mesmo, que é apropriada a cada um de nós que vai tomar aquela água, né? Nós precisamos entender isso, porque aí a gente entende que a espiritualidade, que o espiritismo não é só aqui dentro do centro, é na nossa vida prática, é no nosso dia a dia. A gente precisa internalizar esse conhecimento, né? Porque é muito bom a gente estudar, é muito bom a gente entender, só que a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. E faz diferença, meus queridos. Acreditem, porque é verdade. Quando a gente busca, mesmo sendo imperfeitos, mesmo muitas vezes a gente se sentindo indigno desse conhecimento, porque a gente ainda não faz o que a gente gostaria. Mas já ter consciência disso já é um grande passo. Quantas encarnações nós passamos dormindo, anestesiados, inconscientes da nossa realidade espiritual? E aí a doutrina espírita vem, os espíritos vêm para nos esclarecer quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, mostrando que a vida continua, que nós temos aí esse compromisso que a gente não vai deixar de existir. Como disse o Rogério na semana passada, daqui a 1000 anos,
vamos existir. Daqui a 10 bilhões de anos, vamos continuar existindo. Nós somos espíritos imortais. Então, esse conhecimento, ele precisa nos ajudar a gente entender tudo isso, porque é um conhecimento que a gente adquire e a gente leva conosco. Porque o que a gente leva para o plano espiritual não é nada do que a gente tem aqui. A gente está usando, né, essas coisas, até o nosso corpo físico, que é material, vai ficar aqui. E nós vamos retornar com o nosso espírito, com a nossa essência. Então é importante a gente entender isso. A gente já começar esse trabalho, né, da interiorização desses conhecimentos, né, porque isso realmente faz toda a diferença. Então, continuando aqui, eles falam sobre a prece, né? De todas as preces, o que de todas as preces é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, né? A oração do Pai Nosso. Seja porque pode suprir a todas conforme os pensamentos que lhes se conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão verdadeira, obra-prima da sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, né? Então a gente olha uma prece simples, mas olha quantas coisas essa simples oração tem a nos oferecer aí, tem a nos esclarecer. Então vamos lá para alguns trechinhos. Começando, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas, né? Então é por isso que Deus está em todo lugar. A gente sabe que Deus, né, não é aquele ser que a gente ainda tem aquela visão que a gente traz, né, de um Deus que julga, de um Deus que condena, de um velhinho barbudo que fica sentado num trono, né, essa visão aí. Isso não existe, a gente sabe que não, né, mas é isso aí, né? É um Pai de todos, né? Santificar, adorar é reconhecer o seu amor, é reconhecer a sua obra, é respeitar a sua obra, né? Como a gente viu aqui. Venha a nós o vosso reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se ele as cumprisse. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações, né? Porque quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, a gente não se atenta para esses detalhes aqui, né? E que os espíritos vieram esclarecer, vieram desenvolver essa oração, porque Deus realmente, ele estabelece as leis, né? As leis divinas, as leis naturais, que regem toda a sua criação, que regem tudo que ele criou. Então nós estamos aqui nesse trabalho íntimo e pessoal de nos desenvolvermos, de aprendermos essas leis. E a maior delas, como eu disse, é a lei de amor, né? Nós estamos aqui para aprender isso, a amar, a sermos melhores, né? Então Deus nos dá essa liberdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente vai vendo, quando a gente presta atenção nas palavras, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se
sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e sem ti ele nada pode, né? Então observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes. Isso é difícil, né? Um pouquinho difícil. Porque a gente reclama tem hora, a gente se queixa tem hora, né? Muitas horas, eu acho, né? Então, assim, é submeter-se à vontade. A gente só pode submeter a vontade a Deus se a gente compreende, né? Que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é o amor supremo, é a misericórdia, é a justiça suprema. Porque senão como que a gente vai confiar? Como é que a gente vai se submeter? Se a gente teme a Deus, né? A gente ainda escuta as pessoas falando isso. Temer, eu sou temente a Deus. Temer é medo, né? Remete a medo. Então, se a gente teme, a gente se sente culpado, a gente se sente acuado, né? Não é temer a Deus, é compreender Deus, lógico, com a nossa capacidade ainda limitada, né? Muito limitada. Mas os Espíritos já nos trazem essa oportunidade de começar a pensar, de começar a sentir e de compreender Deus de outra forma, né? Submeter-se à vontade dele. Porque entender que ele tudo provê, ele nos auxilia em tudo, mas nós temos que também fazer a nossa parte. E em muitos momentos, queridos, da nossa vida, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como agir, né? E a gente precisa aceitar, a gente precisa confiar na sabedoria divina. Porque muitas vezes a gente acha que o que acontece de equívoco, de erro ou de sofrimento na nossa vida é um castigo, é uma maldade. Não é. É só uma oportunidade da gente fazer diferente. É uma oportunidade da gente se desenvolver. Por isso que muitas situações, elas se repetem na nossa vida. Para que a gente possa não ficar se vitimizando. Ah, porque comigo tudo acontece, ó vida, ó azar, né? E a gente tem essas fases de se sentir vítima. Mas é para a gente compreender, não é porque isso está acontecendo comigo, é para quê? Qual é o objetivo desse ensinamento, dessa experiência? Qual é a oportunidade que eu posso ter aqui para evoluir? É ver as coisas de uma outra maneira, queridos. É ressignificar as coisas, as situações, porque a gente vai ter as situações que são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Porque se a gente fica ali na nossa vida, de vez em quando acontece alguma coisa para dar uma chacoalhada na gente, para fazer a gente sair do lugar, para fazer a gente pensar diferente, agir diferente. Não é? Não é assim que acontece na nossa vida? A gente precisa, às vezes, de uma modificada ou de uma perda, mas é para a gente seguir uma outra direção. Não é para a gente ser castigado, não, é uma oportunidade. Para que isso acontece? Por quê? O que é o que eu tenho que aprender aqui? Meus queridos, e nós temos que aprender muito. É para isso que a gente veio para cá. É para a gente aprender, né? Aprender e muito. Então é confiar, né? Seguindo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dá-nos o alimento indispensável, a sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto, né? É outra lei divina, é a lei do trabalho. Toda a nossa atividade, né, como trabalho, e trabalho aqui a gente pode entender não só trabalho remunerado, mas toda ação no bem, toda ocupação útil que nós temos é trabalho. Cuidar do nosso próximo, né? Isso tudo é trabalho.
né? Não entendamos trabalho só com a questão que nos remunera. Para a gente ter isso, né? Força e coragem para obedecer essa lei. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo, né? É com trabalho, porque a gente veio para cá para trabalhar, né? Trabalhar pelo nosso desenvolvimento, porque às vezes a gente pensa no trabalho, né, só como uma forma de a gente ganhar dinheiro. Mas a gente precisa também observar que a nossa tarefa no trabalho, seja ele qual for, é uma tarefa, uma missão que nos foi confiada, né, para que a gente se desenvolva, e também contribua com a sociedade que a gente vive, né? Como eu disse, cada um vai desempenhar uma função e todas são importantes. Todos, né, os trabalhos são dignos e importantes e são necessários para que as coisas aconteçam, né, para que flua as coisas, a vida, as invenções, tudo isso, né, é o desenvolvimento. Então, que Ele nos dê sempre essa oportunidade. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Tu nos impuseste, por lei expressa, a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa, né? Então perdoai as nossas dívidas como perdoamos o nosso semelhante. Tem uma condição aqui. Não é simplesmente, meu Deus, me perdoa, porque a gente precisa, né? A gente precisa, porque a gente está aí aprendendo e usando do nosso livre-arbítrio, então a gente vai, né, cometer equívocos, vai às vezes prejudicar o nosso semelhante, mesmo que às vezes a gente não tenha essa intenção clara, mas isso vai acontecer. Nós precisamos desse olhar indulgente, caridoso, então a gente precisa também buscar ter para com o nosso semelhante esse olhar também caridoso, de perdão, né? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando nós no coração desejos de vingança, né? Imagina, se a gente já está aqui, né, e às vezes a gente se preocupa como que vai ser a nossa situação futura no plano espiritual, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho, até porque a gente sabe, né, o dia que a gente chega, mas a gente não sabe certo o dia que a gente vai partir. Qual foi aí o nosso compromisso, até quando nós temos que ficar aqui, né, matriculados nessa escola. Então a gente pode ser surpreendido mesmo com a nossa partida, né? Então que a gente esteja, pelo menos, busque essa reconciliação, essa paz que a gente pode ter ainda, mesmo estando nesse planeta, para que a gente faça um retorno, né, melhor, para que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente, diante da nossa própria consciência, a gente esteja pelo menos um pouquinho em paz, de saber que a gente fez o que a gente podia, o que estava ao nosso alcance. Porque tudo, querido, não, isso ainda vai demorar bastante tempo, né? Nós ainda vamos passar por muitas situações, vamos encarnar ainda, seja na Terra ou em outros planetas, até que a gente vá aprendendo e evoluindo, né? Outra passagem muito interessante aqui do Pai Nosso, ó. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa daqui eu acho muito interessante, porque a gente não compreende, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas pequeno detalhe vem agora, ó.
mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Não é uma tentação que vem de fora, não é um mal, não é um ser criado por Deus que vem nos tentar, né? Não é como a gente via nos desenhos antigamente, né? Aquela figura do anjinho e a figura do diabinho, né? Cada hora a gente escuta um. Não tem um ser criado por Deus com o objetivo de nos tentar, de nos arrastar para o mau caminho, não. O mau caminho está em nós mesmos, nas nossas más tendências, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Por isso é importante o autoconhecimento, porque através dele a gente se conhece, a gente sabe das nossas dificuldades e a gente sabendo dessas imperfeições, a gente se torna mais consciente, a gente se torna mais lúcido em perceber essas dificuldades e utilizar a prece para isso, para nos fortificar, para nos auxiliar, porque o mal ele está em nós, né? E ele precisa ser trabalhado. Essa é a nossa missão, né? Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos mal o acesso à nossa alma. Como eu falei da lei de sintonia, né? Nós é que emitimos um pensamento, nós é que vibramos, que temos uma frequência, né, mental, emocional. E como eu disse, é a lei da atração. O semelhante atrai o semelhante. Então, se a gente quer melhorar, realmente a gente precisa de ajuda. E Deus, como é infinitamente justo, bom e misericordioso, nos dá essa oportunidade. Cada um de nós tem um amigo espiritual, um anjo de guarda, espírito protetor, não importa o nome, mas tem um espírito que aceitou, né, com amor, com dedicação, esse cuidado e que está sempre ao nosso lado, sempre. Mas muitas vezes nós não percebemos essa ajuda porque a gente se fecha na reclamação, no queixume, no vitimismo. E ele está ali tentando falar e a gente simplesmente não quer ouvir. A gente não se sintoniza, porque a gente não se abre, a gente não pede ajuda, a gente não trabalha a humildade, a gente acha que sabe tudo que a gente precisa. E às vezes a gente está bem equivocado. Em muitas situações a gente está equivocado. Então que a gente já possa abrir o nosso coração para isso, para entender que a gente faz parte, né, de tudo isso, dessa obra magnífica que é a obra de Deus. E termina: assim seja. Preza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a sua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós, sabes o que nos convém. É assim seja, ou seja, é permitir, é entender que muitas coisas que nós passamos na nossa vida, nós não temos às vezes a capacidade de compreender, principalmente quando nós estamos aqui. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão mais abrangente. A gente consegue entender e com a ajuda dos amigos espirituais, a gente faz um planejamento, né? É um projeto reencarnatório. Mas a gente não sabe se a gente vai dar conta quando a gente encarna, né? Por isso que a gente precisa dessa ajuda. Então, em alguns momentos que a gente não compreende e que o primeiro pensamento que vem na nossa mente é esse: por que eu estou passando por isso? Não é possível que eu fui escolher isso, essa família, esse trabalho. Mas é possível sim, porque foi uma escolha que nós fizemos.
Então, quando a gente não for capaz de compreender alguma coisa que nos aconteça, que aconteça ao nosso familiar, a uma pessoa que a gente ama, vamos trabalhar essa fé, essa confiança em Deus, porque Ele sabe, né? Mesmo antes do que a gente peça, Ele já nos atende, mesmo que seja de uma forma que a gente não entenda bem, porque muitas vezes a gente fala, eu rezo tanto, eu me conecto tanto, mas nada do que eu quero acontece. Mas talvez seja para o seu bem. Talvez seja que realmente aquilo, pela nossa visão limitada, não nos fará bem. As consequências daquilo na nossa vida não vai ser útil para o nosso progresso. Não vai ser útil para o nosso objetivo, que é estar aqui, né? Então, que a gente tenha essa fé e essa compreensão. E hoje eu quis trazer algumas imagens aqui que foram feitas agora em julho no Observatório do Chile, né? Wagner vai desligar aqui para a gente conseguir passar ali e ver melhor. E eu quis trazer essas imagens para a gente ver, né, a nossa conexão dentro da obra divina. E essas imagens que a gente vai ver ali, olha, fica escuro, agora fica melhor, é do universo que nos cerca, né? Quem criou esse universo? Foi Deus. Deus, que é infinitamente justo e poderoso, não ia errar com a gente, né? Não ia nos deixar aqui abandonados, um ser que cria tudo isso. Tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um objetivo maior. Então eu vou passar aqui, ó. Depois quem quiser ver, tá lá, ó. É no Observatório do Chile, né? Captura o universo com uma câmera de 3.200 megapixels, né? Confira as novas imagens. E aí a gente vai vendo essas maravilhas aqui. Vamos lá, olha as fotos, né? Porque lá o céu é muito escuro, então a gente consegue ver. Olha a beleza, né? E a gente acha que o universo é escuro, que é uma coisa sem forma, sem vida, né? Sem som. Não. Isso aqui é só uma pequena parcela. E aí a gente fica olhando, né, com tanto medo às vezes. E se esse planeta nosso acabar, né? Pode vir um maluco aí e explodir. E nós vamos para onde? Queridos, lugar é que não falta. Não, entrem lá depois na internet, procurem também o James Webb também, que traz aí resoluções maravilhosas. Olha, a gente vê ali, né, algumas pequenas fotos aí do universo. Então, Deus, né, que é o criador de tudo isso, também nos cria, né? Nós somos um universo pequenininho. E as leis que nos regem também regem essas belezas. Então a gente não pode se deixar levar muitas vezes, né, pela nossa dúvida, pela nossa dificuldade. Então a gente tem que aprender, né, a amar a Deus, a amar esse Deus soberano, essa inteligência que é puro amor, que é pura sabedoria, que tudo cria com um objetivo. Né? A gente se maravilha com essas coisas e tem um objetivo, são moradas. Tem espíritos habitando, também se desenvolvendo, né? Tudo na vida é trabalho, tudo na vida é movimento. Então que a gente às vezes se deixa aí, né, levar nessa confiança, claro, fazendo a nossa parte, não sermos passivos, claro que não, mas confiar. Porque nós somos criados, nós também somos a criatura, né? Nós somos aí e estamos conectados com toda essa beleza, com toda essa criação. Então que a gente nunca esqueça disso na nossa vida e que a gente possa levar, né, esse hábito realmente da prece, esse fortalecimento que a gente pode ter com a prece, né, para o nosso dia a dia, porque aí a gente vai se sentir mais fortalecido e mais encorajado para fazer a nossa caminhada. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.